Fala galera, bem-vindos de volta ao Alicerce da História. Continuidade da aula passada, que é o processo de independência no Brasil. Caímos agora no primeiro reinado, 2 videozinhos para falar sobre ele. Primeiro reinado, consolidação e início. Segundo reinado, crise. Beleza? Um período bem curtinho, 1822 a 1831. Um período conhecido pela sua turbulência. Não é só a regência que é um problema, tá? Não é só durante a regência que a chapa esquenta, tem conflito entre os grupos. O primeiro reinado foi muito complicado. E foi complicado principalmente por um simples fator, por um traço autoritário de Dom Pedro I. Dom Pedro I, que sai aí, virou, né, personagem principal de novela, de seriado, filme, aquele cara mulherengo, né, passou o rodo em metade do Brasil, o cara que, Marcos Pasquim, andava sem camisa, né? Olha a imagem que você tem de Dom Pedro, né? Caio Castro lá, Dom Pedro, boladão, galã, cara, é muita ficção na nossa cabeça toda hora. O que acontece? Presta atenção, qual é a grande sacada desse primeiro reinado. Dom Pedro I nunca foi esse camarada tão bacaninha, não. Dom Pedro I era um cara de convicção, é um cara de punho firme. Depois que ele chega ao poder e que ele percebe que agora, o Brasil é independente, ele está no comando, ele fala: não vou soltar isso aqui não, vai ser difícil me fazer ir embora. E ele sofre, depois do processo de crise do primeiro reinado, ele sofre com uma série de problemas e não larga. Só em último caso que ele é obrigado a abdicar. Tá bom? Eu brinco, o primeiro reinado já nasceu para dar errado. Dom Pedro I, aclamado lá em outubro, dia 12 de outubro de 1822, ele chega ao poder e já se acha o maioral. Ele acha que está com a bola toda. Só que não é bem assim que funciona. Você lembra da elite brasileira que levou ele ao poder? Foi fundamental. Lembra lá do período de regência do Dom Pedro, 1821 a 1822, a aula passada. A gente tem uma briga ferrenha entre dois grupos, um grupo português e um grupo brasileiro. O grupo brasileiro começa a se sobressair e a apoiar o Dom Pedro I. O Dom Pedro I usa esse apoio do grupo brasileiro. Depois que ele usa esse apoio do grupo brasileiro, quando se inicia o primeiro reinado, ele vai tentar silenciar essa galera. E meu amigo, com elite não se brinca, porque a elite ela tem poder para te derrubar se ela quiser. Calma, pensa e reflete. Vem comigo no seguinte: 1823 está preparada uma Constituição para ser feita. Está tudo pronto. Vamos fazer uma assembleia. Vamos chamar a galera que é a hora da Constituição. O Brasil, em 1823, está metido em dois problemas. Primeiro, um reconhecimento interno era necessário. Estava com uma guerra de independência rolando. A nossa independência foi feita com muita violência também. Parte norte, nordeste e no sul, na Cisplatina, a porrada comendo, Dom Pedro I mobilizando tropas e tudo mais. Reconhecimento externo era necessário também, o segundo grande problema. O Brasil primeiro consegue um apoio norte-americano para a independência, né? Reconhecem a nossa independência. Portugal, Inglaterra, através de negociações, o Brasil pega dinheiro emprestado para a Inglaterra para poder pagar a Portugal. E para a Inglaterra foi muito bom, porque ele emprestou dinheiro para o Brasil, criou uma dívida externa com o Brasil, e depois esse dinheiro que o Brasil mandou para Portugal para pagar pela independência, a Inglaterra recebeu de volta, porque Portugal devia a Deus e o mundo e a Inglaterra. Meu amigo, complicado isso aí. Complicado demais para o Brasil. O Brasil já está nascendo num momento bem conturbado. E para piorar, Dom Pedro I vem e não abre mão de suas ambições. Preste atenção. O Brasil tem traços autoritários a partir da figura de Dom Pedro I. É o que alguns historiadores vão marcar como um modelo unitarista do Brasil. Não é um modelo federalista. O que é um modelo unitarista? É um modelo onde uma região vai passar a exercer poder central sobre as demais regiões. E qual região era essa? A região do Rio de Janeiro. Você, aluno sagaz, malandro, que já viu vídeos passados meus, vai perceber que essa relação de centralização no Rio de Janeiro está ligada a um conceito que a historiadora Maria Odila utiliza, que se chama interiorização da metrópole.
Quando a corte joanina veio para cá, o Rio de Janeiro passou a se sobressair em relação às outras províncias e virou meio que um polo de domínio sobre as demais. Beleza? Olha só como é que a história é uma construção bacana, né? É muito linda, é muito interessante, é muita paixão. Vem cá, ó, a Constituição está sendo preparada, está quase tudo pronto, né? A Assembleia convocada, esse partido brasileiro vai liderar, esse grupo de brasileiros da elite, né? Os irmãos de Andrada, né? José Bonifácio de Andrada, o Antônio Carlos Ribeiro de Andrada, o Martim de Andrada, essa camarada ligada ao Dom Pedro I diretamente vai ser a grande base desse apoio, dessa Assembleia. 90 camaradas, 90 pessoas reunidas de 14 províncias diferentes no Rio de Janeiro preparando essa Constituição. A Constituição está quase pronta, a Constituição vai andando bem, mas só que Dom Pedro I, antes dela ser feita, já deixa bem claro. Ele chama a galera e fala, opa, vem cá. E eu sei disso porque ele me contou depois. Galera, a Constituição pode acontecer, mas não esqueçam que eu sou soberano. Só que essa elite brasileira tinha interesses que não eram, primeiro, homogêneos, não havia um mesmo olhar para as coisas entre eles, ou seja, eles divergiam em muitos momentos. Tá? Tinha gente, por exemplo, que defendia um caráter mais descentralizador, outro mais centralizador, tinha gente que pensava de um jeito mais radical, mais fechado, outro de outro. Então, existiam grupos diferentes ali formando essa Constituição. Não eram homogêneos. E um outro ponto importante é que esse grupo percebia, pensem, eles eram da elite brasileira, e esse grupo percebia que era importante afastar a influência portuguesa desse momento. Porque o Brasil estava começando, de fato, a pensar de forma independente. Porque uma coisa é ser o quê? Independente enquanto Estado nacional. Outra coisa é ser uma nação. Então a gente diz no Brasil que o Estado precede a nação. Primeiro a gente surge enquanto um órgão oficial, formado, marcado, né? Com governo, com órgãos divididos, com uma Constituição, isso é um Estado. Mas a nação brasileira, o sentido de brasilidade, o sentido de patriotismo demora muito a acontecer. Mas a partir da independência isso só começa a caminhar, mesmo que a passos de formiga. Essa galera brasileira que está fazendo a Constituição, ela simplesmente vai olhar para o português e vai falar, opa, esse cara não pode participar tanto assim da política. E aí uma das características desse texto que foi apresentado no Pedro I, e que ele não gostou, e a gente vai ver por quê, uma das características era chamada votação a partir dos alqueires de mandioca. A votação censitária. E por isso essa Constituição foi chamada de Constituição da Mandioca. Ou seja, o camarada só poderia votar se ele garantisse um determinado valor indicado pela posse de terras, pelos alqueires da mandioca. E quando eu digo que para votar ou para ser eleito eu preciso ter alqueires de mandioca, simplesmente eu chego e excluo grande parte da população. Mas eu não excluo somente quem é pobre. Eu excluo quem também é rico. Eu excluo, por exemplo, o português, que não tinha alqueires de mandioca. O português ele era rico, mas era rico ligado ao comércio. Então, isso já não agrada Dom Pedro I de início. Uma outra grande coisa é que, na balança entre executivo e legislativo, essa Assembleia pensa numa Constituição em que o legislativo seja mais forte do que o executivo, ou seja, uma Constituição que vai tirar poder do Dom Pedro I. E isso ele não quer, isso ele não aceita, ele simplesmente manda cercar o local de votação dessa Assembleia, dessa Constituição. Ele manda cercar esse local. E, na madrugada do dia 12 de novembro de 1823, acontece a Noite da Agonia, onde a galera é colocada para fora, na base da porrada, com violência, com ameaça, intimidação. Acabou, meu amigo, acabou o amor. Lembra aquele amor maravilhoso lá atrás? José Bonifácio, os Andradas, tudo com a elite brasileira, com Dom Pedro I. A situação começa a mudar bastante a partir desse momento. E aí ele chama 10 camaradas da sua alta
e grande confiança para fazer a Constituição, que vai ser a primeira Constituição brasileira, a Constituição de todo o reinado brasileiro, a Constituição de 1824. Ela é outorgada, ou seja, ela é imposta. Uma Constituição ela pode ser outorgada ou promulgada. A Constituição outorgada ela é feita de cima para baixo, ela é imposta. A Constituição promulgada ela é fruto de um amplo debate entre vários setores da sociedade. Beleza? Essa aqui foi simplesmente imposta. E o que ela trazia? Voto indireto, ou seja, eleitores de paróquia votariam em eleitores de província que escolheriam deputados e senadores. Beleza? Voto censitário, ou seja, para eu ser eleitor de paróquia, eu tenho que ganhar 100 mil réis anuais. Para eu ser eleitor de província, eu tenho que ganhar 200 mil réis anuais. Para eu ser deputado, se eu quiser me candidatar ao cargo de deputado, eu tenho que ter 400 mil réis anuais de renda. E se eu quiser ser senador, eu tenho que ter 800 mil réis anuais. Além disso, para ser senador, um cargo que era vitalício, você tinha que ter mais de 40 anos. Beleza? O voto ele era aberto, ou seja, todo mundo sabia em quem você votou. Hoje você fica até bem assim. Melhor nem saber em quem eu votei. Tu não fica às vezes com vergonha de quem tu votou? Em quem tu votou é complicado. Tu não quer contar muito pra galera, mas naquela época não tinha muito como fugir. Né? Você tinha, todo mundo sabia em quem você votou. Masculino, ou seja, a mulher totalmente fora desse círculo político, o que é uma realidade no Brasil, uma sociedade patriarcal excluiu a mulher durante muito tempo, e por isso, hoje, a gente tem que perceber essas dificuldades da mulher na inserção, tanto no mercado de trabalho, quanto nos aspectos políticos. Quantas mulheres vocês conhecem, por exemplo, ou você que é mulher sabe, ainda mais do que qualquer um, o que é difícil ser mulher hoje. Quantas mulheres você conhece na política? Quantas mulheres a gente já viu na presidência, a gente já viu como deputada, como senadora, né? É muito difícil, é um acesso muito mais complicado, porque essa é uma raiz histórica. Beleza? O masculino, maior de 25 anos, mas havia algumas exceções, por exemplo, se o camarada já fosse casado ou militar oficial, a partir dos 21 ele também poderia votar, ou seja, mas basicamente apenas homens votavam, tá bom? A religião católica como oficial, ou seja, o Estado brasileiro tem uma religião, é a católica. Ah, professor, então não poderia ser de outra religião? Poderia, mas a sua fé ficaria dentro de casa. Por exemplo, para você gozar de todos os seus direitos políticos, você deveria ser católico. Você não poderia se candidatar, mesmo tendo renda, se candidatar ao Senado, se você não fosse católico. Não poderia. Rapaz, só católico pode participar. Mesmo que você seja aquele católico meio capenga, não tão virado na parada. Tinha muita gente que era católica e participava da maçonaria. Então, que não é muito bem uma religião, mas, sabe? E no final do segundo reinado a gente vai ver qual é o problema disso tudo. Dois grandes estabelecimentos já aqui com a Constituição de 1824, o padroado e o beneplácito. O padroado nada mais é do que a indicação do imperador para cargos dentro da Igreja Católica. Beleza? Ou seja, alguns cargos de liderança na Igreja Católica eram escolhidos pelo próprio imperador. E o beneplácito era como se fosse o crivo, a assinatura embaixo em qualquer ação que o Papa dissesse em relação à Igreja aqui no Brasil. Então, se o Papa disser que a Igreja vai ter que abrir, esse é um exemplo, tá? A Igreja vai ter que abrir às 6 da manhã toda segunda-feira. Ela só vai abrir às 6 da manhã toda segunda-feira no Brasil, se o imperador quiser, se ele der o crivo, se ele disser, se ele der o beneplácito dele. Show? Isso aqui é bem marcante na nossa história. Primeiro, segundo reinado, a gente vai ver muito. No final do segundo reinado, a gente vai perceber que esse aqui é um problema de uma grave crise. Beleza? Essa Constituição ainda traz pra gente a divisão dos poderes. O poder executivo, legislativo, judiciário e uma novidade, lembra? Aqui é Montesquieu, é clássico no iluminismo, né? O executivo, legislativo, o judiciário e o moderador. Já ouviu falar? Grande poder moderador, um poder de exclusividade do imperador. Esse poder moderador poderia cancelar todos os outros. Era um poder que fazia com que o imperador ficasse acima dos demais, beleza? A partir do poder moderador,
ele poderia extinguir legislativo, ele poderia acabar com leis, nomear senador diretamente, ou seja, é um poder muito amplo para esse imperador. E esse ponto, esse poder, ele foi pensado pelo Benjamin Constant. Então já caiu em prova, tá? Benjamin Constant foi quem pensou nessa proposta do poder moderador, não para o Brasil exclusivamente, mas ele pensou até como uma forma de aperfeiçoar a participação política de todos, tá? Mas foi usado de forma bem equivocada. O poder legislativo, Câmara e Senado, o Senado sendo vitalício, ou seja, para sempre, tá bom? O Conselho de Estado, que já existia antes, como o Conselho dos Procuradores das Províncias, tá? A gente chama de Conselho de Estado já. Quem viu minha aula passada viu que eu falei do Conselho de Estado. Então, o Conselho de Estado já existia antes, mas a partir da Constituição de 1824, ele ganha fortalecimento, ele ganha, de fato, uma marca maior, composto pela elite e por conselheiros diretamente ligados ao imperador. Esses conselheiros vão ser responsáveis por assuntos de guerra, de finanças e tudo mais. Nem tudo foi festa. Essa Constituição de 1824 foi um grande problema também para o imperador, porque a partir dela muita gente se revolta lá na região Nordeste e Pernambuco, aquela pedra no sapato de tudo quanto é mando. Lembra? Tudo quanto é dominador no Brasil tem um problema com Pernambuco. Pernambuco é de baixo, tá? Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba juntos contra a Constituição, que foi considerada autoritária, galera. A Constituição autoritária, sai fora, Dom Pedro. Popular mais elite, no meio há uma quebra, muita gente que vai para o povo e muita gente que fica com a elite acaba não se dando tão bem, a elite tenta afastar o povo do movimento, mas eles conseguem, no dia 2 de julho de 1824, fundar uma república no território de Pernambuco. Eles queriam um território republicano independente, com capital em Recife e tudo mais, tá? Eles queriam o fim do poder moderador, do Senado vitalício, eles eram contrários a tudo o que essa Constituição de 1824 representa. Frei Caneca, Padre Mororó, personalidades bem importantes, os dois são assassinados, iam ser enforcados, mas os capatazes se negaram, eles acabaram sendo fuzilados. A gente vai ter uma aula exclusiva sobre ela mais pra frente. E o Cipriano Barata, de dentro da cadeia, também acaba ajudando, mandando cartas, incitando a galera. Beleza? A repressão foi muito forte e por terra e por mar foi muito forte essa repressão. O pai do futuro Duque de Caxias, o Francisco de Lima e Silva, ele vai ser o responsável por liderar essa galera contra os revoltosos lá na região de Pernambuco. Valeu? Deixa seu gostei aí, seu like, seu curtir e acompanha aqui os nossos vídeos. Um grande abraço. Tamo junto, galera. Se inscreve aí. Valeu!